Sua dor é temporária, a sua vida é preciosa. Você é o nosso convidado desse bate-papo de hoje. Provavelmente você estava esperando o reverendo Gildásio aqui conosco, mas hoje eu vou trazer uma convidada especial que é a filha dele. A Rebeca Reis, psicóloga, participará conosco aqui do nosso bate-papo a respeito desse tema do Setembro Amarelo, que nós nos importamos e conversamos. O tema é pertinente e esse será um dos nossos assuntos desse bate-papo do nosso podcast de hoje. Tudo bem, Rebeca? Tudo bem, muito prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Está aqui também com a gente o reverendo Bruno, capelão universitário da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bruno Almeida. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, uma alegria estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma conversa muito produtiva, não só para nós, mas para aqueles que nos acompanham também. Muito bom. Eu sou o reverendo Rick Loureiro, também capelão universitário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e estarei conduzindo esse bate-papo aqui. Você é o nosso convidado. Rebeca, eu gostaria de saber, esse Setembro Amarelo que a gente tanto fala e conversa a respeito desse tema, de onde ele surge? Qual é o momento em que a gente começa a falar sobre isso? Nós falamos sobre isso quando um rapaz de 17 anos tirou a própria vida dentro do carro, deixando um bilhete para os pais que amava muito. Não era um problema com os pais, mas ele tinha dificuldade de falar sobre os próprios sentimentos. E por que amarelo? Porque ele tinha um Mustang 68 e ele pintou esse Mustang de amarelo. E por isso, Setembro Amarelo. No velório, no enterro dele, familiares e amigos escreveram em uma fitinha, em um cartãozinho amarelo: se precisar, peça ajuda. E aí, daí que tudo começou. A OMS, Organização Mundial da Saúde, estabeleceu em 1994 que dia 10 de setembro seria o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Entendi. As causas são muitas, né? Que a gente sabe das conversas, das interações que a gente tem com problemas, com pessoas que passam por problemas emocionais, mas a gente sabe também que o bullying é um dos principais motivos que chamam a pessoa a ter essas ideações e tudo mais. Você acha qual é o ambiente em que o bullying mais acontece, com as relações que a gente constrói? Na escola, na faculdade também pode acontecer. A idade maior é no 6º ano, 5ª série, 6º ano, que é quando as crianças estão conhecendo um pouco mais as diferenças uns dos outros e acabam praticando. Mas o bullying também pode acontecer a partir dos 3 anos de idade, porque é aí que ele começa a identificar realmente quem é essa criança, que começa a ter aquele sentimento de ciúmes, de inveja, e enfim. Mas no 6º ano é onde mais acontece. Tanto que as palestras que são chamadas, que os psicólogos são chamados, são mais para os 6º anos em diante. Essas crianças sofrem bastante. O bullying, ele é um comportamento agressivo, repetitivo, com a intenção de ferir e machucar, tendo humilhação e sofrimento. Rebeca, algo que chamou minha atenção quando eu parei para ler um pouco sobre o assunto, né? Acaba que a gente fala do tema, mas não conhece exatamente as motivações para o tema do Setembro Amarelo. Eu pude ver que na história que você contou, do Mike, todo mundo falava que ele é um rapaz muito extrovertido, muito comunicativo, mas que a gente pôde ver depois que ele tinha uma dor dentro do coração dele. E eu queria saber o quanto que isso é comum. Pessoas estarem quebradas por dentro e de alguma forma mascarar isso, não abrir, e isso chegar um momento que elas estouram e tiram a própria vida. A gente vive num mundo que tudo é muito lindo, tudo é muito belo na rede social. E é difícil você falar que você está sofrendo. Você precisa ser feliz. Uhum. Tem um lugar onde eu frequento que eu sou a recepcionista. Eu estou na recepção, então eu tenho que estar feliz. Eu tenho que chegar e receber as pessoas sorrindo. As pessoas precisam estar sempre sorrindo. E o que aconteceu provavelmente com ele é isso. Ele, talvez, na minha interpretação, ele tinha que ser uma pessoa feliz. Só que ele estava em sofrimento e talvez não conseguia falar sobre o que sentia, por algum motivo. Talvez porque tinha que estar sempre feliz. E aí, como falar? Nossa, será que eu vou decepcionar o outro porque eu estou triste?
muitos jovens têm essa dificuldade, né, de comunicar o próprio sentimento. E esse tipo de comunicação, de falar do que está sentindo, isso é algo mais presente nos rapazes, nas moças? Como que funciona isso? Muito mais presente. A dificuldade está mais presente nos homens, nos rapazes. E nas mulheres é muito mais fácil com que elas busquem por ajuda. Elas têm uma necessidade também maior de falar. E os homens têm sempre que estarem firmes, fortes, né? Eles são líderes do lar. Eles têm que estar sempre fortes, firmes. Imagina, para que pedir ajuda? Até como vocês são pastores, quantos homens para vocês pedem aconselhamento, pedem ajuda? Ou são mulheres... Até me arrepia. Quantas mulheres chegam para pedir ajuda? Quantas mulheres já não tiveram... Mulheres de líderes dentro da igreja. Perfeito. Chegam e falam para o marido, precisamos de ajuda. E o marido resiste. Até parece, eu sou líder dentro da igreja. Como que eu vou pedir ajuda? Como que eu vou falar sobre a minha falha? Não. Então, assim, é muito mais mulher que fala, que pede essa ajuda, do que os homens. E isso acaba tendo um significado mais positivo na questão de pessoas que são mais acompanhadas nesse desejo depressivo, nesse caminhar. Acaba que as mulheres elas conseguem ser mais bem cuidadas do que os homens, de alguma forma? Com a saúde mental, sim. Porque a psicanálise entende que é falando, aprendendo a se escutar, que aí você vai compreender melhor o que está acontecendo dentro de você. Então, como que o homem, sem pedir ajuda, engolindo tudo, uma hora, gente, esse homem vai explodir. Vocês têm que pedir ajuda, viu? Ô, Rebeca, aqui, voltando na história do menino lá que acabou inspirando o debate no mês de setembro, você sabe em que ano que aconteceu isso? Foi em... Olha, eu preciso dar uma pesquisada, mas eu sei que não foi tão tarde, tão recente assim. Não foi tão recente. Eu pergunto por quê. Eu me lembro, eu sou de 84, ou seja, década de 80. Nessa época, nós não tínhamos dentro de casa computadores domésticos, certo? Como a gente tem hoje. A gente tinha pouco acesso à internet. Acho que a internet, o advento da internet, ela vem mais ou menos nessa época. Então, nós não vivíamos... Eu vou pensar aqui uma expressão que você usou. Nós não vivíamos essa realidade virtual e essas relações dentro das mídias sociais nessa época. Então, eu venho de uma época em que a gente se relacionava na rua, em que os nossos problemas e as nossas relações a gente resolvia e construía e reconstruía nas brincadeiras, com os amigos, na rua, presencialmente. Eu não tinha essa relação que a gente constrói hoje nas mídias sociais. O que eu estou querendo dizer com isso? Será que os nossos adolescentes, como você falou, aqueles que acabam sofrendo bullying, assim, com uma média na sexta série, é o quê? 10, 11 anos mais ou menos hoje? Uns 12, adolescência. Você acha que esses adolescentes que agora nascem e crescem num ambiente virtual já inseridos nesse ambiente da internet e tudo mais, eles acabam sofrendo um pouco mais emocionalmente do que a gente que nasceu nessa década de 80, 70, que não vivíamos muito nesse ambiente? Por exemplo, os meus pais, eles sequer têm uma mídia social no celular, alguma coisa nesse sentido, sabe? Para nós, hoje eu convivo com isso, meu trabalho está aqui dentro, tá? Mas eu não cresci nesse ambiente, então talvez eu saiba como construir relações saudáveis melhor do que outras pessoas. Você acha que tem alguma influência isso? Na época que esse menino também aconteceu o que aconteceu com ele e tudo mais? Entendo que antes... Não vou usar o termo antigamente, mas sim, né? Antigamente, não é tão antigo assim. Mas a gente brincava mais. Tenho 31 anos. Quando eu era criança, eu brincava mais. Não tinha tanto isso ainda de computador, de celular. Tinha mais contato, olho no olho. Era mais, talvez,
real, né? E a mídia, ela influencia sim, como, por exemplo, vai no cyberbullying, que é o bullying nas redes. A criança, o jovem, o adolescente, ele não tem sossego. Antes, era na escola, ia para casa, dava um sossego. Mas hoje é o WhatsApp, Instagram, são todas as redes possíveis. E fora que a rede social, eu acho que ela ajuda no sentido de que aquele que é covarde de fazer um bullying na frente da pessoa, ela não faz. Mas com a rede social, ela faz. Né? Os covardes, eles meio que alcançam um espaço que não deveriam ter, né? E acabam machucando pessoas, ferindo. E não sei, Rebeca, a sensação que eu tenho é que isso não se dá só no ambiente de adolescentes. Parece que quando a gente vai crescendo, isso permanece e permanece até de uma forma mais cruel. Eu posso falar num ambiente que a gente tem trabalhado constantemente, eu e o Rick, o ambiente universitário também. Nós encontramos várias situações como essa, hoje alguns tipos de vídeos pessoais que vazam, né? A gente sabe de principalmente moças que enfrentam um problema com algum tipo de vazamento de vídeo íntimo, e aí isso vai maculando ainda mais a imagem da pessoa, a pessoa vai sofrendo. E qual seria o conselho que você daria de diferença de abordagem para a lida com um adolescente para com já um rapaz ou uma moça já formado no ambiente universitário, 20 anos, 22 anos? Há alguma diferença de abordagem específica? Com os adolescentes, você está dentro da escola. A escola deve proporcionar segurança, deve trabalhar com ter momentos para falar sobre bullying, projetos para falar sobre a prevenção, combate, que usa muitas vezes a aula socioeducacional. Então, para falar sobre as emoções. E aí tem um tópico chamado bullying. Eles vão falar sobre como falar sobre as próprias emoções, como lidar com isso. E como está dentro da escola, então, a direção já sabe o que fazer. Geralmente, os pais conversam com a direção. E aí, se não resolver, acaba tomando uma proporção bem maior, né? Como uma multa, porque hoje a gente tem uma lei que eu posso aqui dar uma olhada, que eu sou péssima com números. Somos dois. Mas tem uma lei que fala que, assim, você vai pagar por isso que você está fazendo. E é pagar literalmente, no dinheiro. Mas é a pessoa que faz o bullying apenas ou uma instituição que acoberta esse tipo de coisa? Muitas vezes a instituição é corresponsável? acaba... Então, é corresponsável porque se não tem projetos para trabalhar com isso. Perfeito. Ô, Rebeca, a gente sabe que a gente está falando aqui sobre bullying e tudo mais. Mas por exemplo, a minha experiência, tá? Como capelão universitário, e com certeza a experiência do reverendo Bruno também, de que muitas vezes as redes sociais elas são usadas para fazer maldade mesmo. Né? Você estava falando do cyberbullying aqui. E a gente tem até exemplos dentro da universidade de meninos que usam a rede social e trabalham com isso e acabam sendo afetados no trabalho por conta daquilo que eles creem, por conta daquilo que eles acreditam, né? E porque isso acaba sendo expressado no trabalho. Não tem como, é inevitável. Né? Então, eles sofrem perseguições, muitas vezes sofrem até perseguição dentro da sala de aula. Então, o bullying que é praticado na universidade, ele, muitas vezes, ele é mascarado dentro das relações da universidade por conta das próprias relações que são construídas, né? E aí, usando aqui o próprio exemplo que eu dei da minha vida, que cresci fora desse ambiente, mas ali na universidade parece que é uma bolha, que os meninos acabam convivendo numa bolha, sabe? E aí, fora daquilo ali, eles vivem um outro mundo, outras experiências, sabe? Então, como é que você acha que os meninos acabam se envolvendo com bullying dentro da universidade? Como que isso afeta a vida deles? Isso junta com uma parte da sua pergunta, né? O que fazer? Então, como resolver esse problema? Na faculdade, muitos têm dificuldade. Não vai dar nada. Então, eu vou praticar. Vou fazer. E como lidar com isso? Porque é difícil. Como que a faculdade vai lidar?
digamos assim, são várias escolas. É o curso de psicologia, de teologia, de engenharia, né? Muitas turmas. São muitas turmas, não é como uma escola pequena, então eles vão ter mais dificuldade. E como colocar uma disciplina de bullying dentro, né, das aulas? Se alguns alunos já reclamam que ética, pra quê? Vai colocar bullying, pra quê? Soft skills pra quê, né? Como é que é? Ensinar os soft skills pra quê, né? Pra quê? Né? Pra quê? Mas, desculpa, às vezes eu me perco nas perguntas e vou longe, não respondo. Vocês me corrigem, me chamam, por favor. A sua pergunta... Como que o bullying acaba dentro da universidade, né? Todo o ambiente da universidade. A gente falou do colégio. Na universidade, por exemplo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela se preocupa não só com a formação acadêmica do aluno, mas também a sua formação como cidadão, né? Suas emoções, a sua vida espiritual. E por isso nós temos ali o trabalho da capelania instalado dentro do campus. Nós temos também um outro braço da universidade, que é o PROATO. A gente conversando lá nos bastidores, você disse que auxilia no PROATO. Então, como é que é esse trabalho, por exemplo? Eu acabo sendo indicada. São vários profissionais que são indicados para quando o aluno precisa procurar ajuda emocional, psicológica, e esse aluno vai ao capelão. Geralmente tem um pastor lá que recebe os alunos. Tem também o médico, tem uma psicóloga, e eles encaminham, olha, pelo seu caso, você precisa de acompanhamento, você já faz? Ah, não faço, então aqui nós temos uma lista. Mas aí é só em caso de crise mesmo, como já está, como é que se diz? Instalado numa situação já uma situação difícil, já grave, né? assim? Ou não? Eu recebo de todas as formas, mas geralmente são os mais pesados, nesse sentido. Olha, nossa, eu não tô me sentindo bem pesado. Eu não tenho acompanhamento, mas olha, o pastor tá me acompanhando. A gente pode trabalhar junto. Ele me indicou você, me indicou, 3 nomes e eu consegui falar com você. A gente pode fechar? Pode. Então, geralmente são casos que necessitam. Às vezes, não está, assim, no limite, mas é para não chegar também. Por que procurar ajuda só no limite, sendo que você pode procurar ajuda antes, né? Como é que eu vou usar aqui o exemplo do reverendo Bruno, falando dos públicos, né? Um público que tem mais dificuldade de pedir ajuda é o público masculino, Sim, certo? sim. Sei lá, você como psicóloga, o que você consegue exemplificar para nós que seria, assim, uma ferramenta que a gente consiga trazer e aproximar um pouco mais esse público para que ele consiga ajuda. Porque eu vou falar para você assim como capelão. Para mim, eu não consigo distinguir se de fato é o público masculino, porque chega muita gente para mim. Muita gente. Como? Como que chega? Dentro do trabalho da capelania na universidade, principalmente eu e Bruno, a gente é envolvido com os estudantes dentro da universidade. Então, por conhecer e pelos trabalhos que a gente acaba fazendo de eventos, de incursões dentro do campus aqui, de Gianópolis, no caso, eles acabam conhecendo o nosso trabalho da capelania e sabem o que a gente faz, porque muita gente se pergunta o que é um capelão. Ele não sabe o que é. Mas, assim, por conta do trabalho que a gente faz, eles acabam se interessando, porque, na verdade, já deveria estar há um tempo buscando ajuda sem encontrar, e aí fica sabendo da gente e chega até a gente. Ou é dessa forma, ou é por indicação de algum colega da universidade. E aí chega até a gente. Mas para mim, não sei o que o Bruno sente. Eu sinto, assim, um público quase que equalizado, assim. Fica meio que empatado, homem e mulher. Exatamente. E chega assim para mim. Eu nunca acho que atendi alguém oferecendo ajuda. Mas a maioria das vezes eles chegam até mim, ou por esses trabalhos que a gente faz, ou por indicação dos próprios alunos que já foram atendidos alguma vez, sabe? Eu entendo que isso aconteça por causa da identificação. Porque você vai procurar ajuda com quem você se identifica. Então, eu não vou procurar uma pessoa que, por exemplo, não tem os mesmos princípios e valores que eu. A minha preferência, geralmente, é mulher. Então, assim, não para atender. Eu atendo homem e mulher. Mas, assim, para ser atendida, para pedir ajuda.
Pode ser justamente também por isso. O meu público maior é mulher. Atendo homens, mas assim, a cada 10 mulheres, um é homem. É mesmo? Exato. Não, bem pra mim é assim. muito maior a margem. É maior. Agora- Pode ser o perfil também, né? Agora, eu acho que também parte do trabalho que a gente faz, a gente tem, vamos dizer assim, um recorte. Nós trabalhamos com todos os alunos, aqueles que professam a fé cristã, como também aqueles que não professam. Aqueles que professam a fé cristã e que caminham nos grupos, participam das atividades da capela e da capelania, eles acabam criando um vínculo conosco. Então, a gente percebe algo que acontece depois, é que pode acontecer de moças que não são cristãs e querem apenas um apoio buscar o capelão, mas raramente a gente encontra um rapaz que não é cristão chegando lá. Isso é raro. Mas dentro daqueles que já são cristãos, Isso já é é raro. algo mais comum, já é mais equalizado isso. Moças e rapazes, até porque eu acho que dentro do contexto da fé que eles vivenciam, eles acabam sendo orientados, né? Aconselhar uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros. Eu acho que passa por isso também, esse recorte que a gente tem, né? Como capelães, nós devemos olhar para as pessoas, claro, independente da fé que ela tem, da perspectiva que ela tem sobre como ela vê a vida, mas nós temos algumas crenças que são fundantes, né? A religião, aquilo que a gente traz de casa. E aí eu quero saber como que você trabalha o aspecto religioso também da pessoa, porque por mais que a gente negue que tem uma religião, todos nós temos uma religião. Temos uma expectativa, uma perspectiva metafísica do que vem depois daqui, o que me criou, da onde eu vim, para onde eu vou. Todos nós temos respostas para essas perguntas e isso acaba que me ajuda a orientar a minha vida, né? Então, como que você trabalha a fé do indivíduo que você está trabalhando e o apoio emocional dentro de um contexto de depressão, de bullying? Trabalho sempre em equipe com a família, em equipe. Médico, se tiver, geralmente, quando toma medicação, converso com os médicos, converso com a família, oriento a família. E sobre fé, eu espero o paciente falar sobre a fé dele. Porque se eu levo o meu assunto, e a fé? Do nada. Eu chego, é uma coisa que partiu de mim, não pode partir de mim. Se partir de mim, vai partir da Rebeca, e não da psicóloga. Então, a Rebeca se intrometeu onde ela não devia se intrometer. Então, assim, quando o paciente sai em sofrimento e ele traz a fé dele, opa, a gente já fica mais atento. E eu já pergunto, mas o que a sua fé fala sobre isso? O que a sua regra de vida, prática, né? Fala, quais são os seus princípios e valores? Quando a pessoa não fala sobre a fé, chega e fala assim, quais são os seus princípios e valores? Como que estão? Eu acredito nisso, nisso, nisso. Pode ser que talvez ele fale uma coisa que não tem nada a ver. E eu saiba. Mas aquilo tem um significado para ele. Não é momento de eu recusar ou de eu questionar, né? de questionar. Mas tem certeza que fala isso? Não, né? Não faço isso. Não é momento de julgamento. Espaço de terapia não é julgamento. Então eu pergunto, como que anda a sua fé e os seus princípios e valores, já que você, paciente, trouxe isso? Aí a gente vai se aprofundar. É muito interessante, porque já atendi muitos pacientes cristãos que traziam assim, Rebeca, porque eu acho que eu tô distante de Deus e não sei o quê, e foi falando. Eu falei, tá, mas por quê? Como assim? E como que você pode voltar? O que te faz pensar isso? Então, são com perguntas direcionadas para eles pensarem sobre os incômodos deles. Então, Rebeca, eu acho que eu tô distante de Deus. Eu acho que Deus está fazendo isso por causa disso, disso, disso. Mas será que ele está fazendo isso por causa disso? Então, eu questiono. Né? E aí, às vezes, eu deixo... Aí, por exemplo, chega um paciente, Rebeca, eu não sei no que eu creio, no que eu devo crer. Eu falei, olha, eu não tenho essa autoridade aqui. Então, você vai pesquisar aí o que você mais identifica, o que mais faz sentido para você, e você pode trazer na próxima sessão. E aí a gente vai linkando. E pode ser que aquele paciente fale sobre uma fé que não seja a fé da Rebeca, né? Só que a Rebeca não pode se intrometer e falar assim, não, você vai acreditar em... É que eu não vou dar exemplo de fé aqui, mas você vai acreditar justamente nisso? Tem certeza? Não, porque aí é julgamento.
Então, eu vou pegar pontos que vão fazer com que a fé, os princípios e valores daquela pessoa ajudem, né? Então, é uma ferramenta, é uma forma de trabalhar. Rebeca, mas você é uma psicóloga e você também é cristã. Você não vai ajudar? Você está vendo isso? Ai, me arrepia, mas não é a minha responsabilidade. Então, eu falo direto nas redes sociais. Não pegue um peso que não é seu. Imagina se eu pego um peso de cada paciente meu. Gente, eu vou pirar, Com certeza. né? Quem não pira assim, desse jeito? Então, é direcionado. Nunca vou ultrapassar o limite. Até porque tem um aspecto da religião e do valor da moral da religião que é meio que universal, né? Eu creio que todos concordam, né, independente de credo, da importância de amarmos a Deus, né, o Criador, amar o próximo como a nós mesmos. Eu acho que esses são pontos de comunicação que estão presentes em todas as religiões, né? E, claro, amar minha própria vida. Se eu devo amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que amar minha própria vida, né? E nós, dentro da teologia reformada, entendemos que isso é a semente religiosa, né? Que Deus fez o homem com essa semente religiosa de buscar ter comunhão com ele, viver em paz com o próximo. Então, eu creio que você consegue chegar em alguns pontos partindo desse pressuposto que é tão elementar a todas as religiões, de querer bem ao próximo, de ser misericordioso, cuidadoso. Eu acho que... Sim. Você acha que a depressão, e aí eu vou agora pro outro caminho aqui que você tá, Rebeca? Vamos lá. A depressão e a ansiedade, elas são assim, eu não sei se a expressão da psicologia é essa, mas é gatilhos para algum problema futuro depois? Ela é o final. Já é o final. Já é o final. Como é que a gente consegue identificar se a pessoa está sofrendo de ansiedade, se ela está já no aspecto de depressão, esse sentimento de depressão? Ela geralmente é a própria pessoa que identifica. Ela que precisa identificar primeiro. Alguns olham e falam assim, você está com depressão, só pode. Pelos seus comportamentos, pelas suas falas. Às vezes eles não conseguem se perceber. A terapia faz com que você se perceba. Né? Então, a pessoa, ela pode perceber quando ela começar a ignorar aquilo que incomoda profundamente ela. Isso é o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção. Não ignorar os incômodos que toda hora, todo momento voltam. Voltam e cada vez mais vai voltar com força. Por exemplo, um luto. Perdi o pai, não chorei, não vi aquele luto. 2 meses depois, perco a mãe. Nossa, me arrepia. Porque são perdas que você tem e que vão acumulando. E você não vive. E você não se permite estar ali presente no momento. Então, vai só acumular. A pessoa precisa perceber os próprios sentimentos. E viver aqueles sentimentos. Porque aqueles sentimentos são importantes. Então, como que ela vai perceber que ela está mal? Às vezes, crise de ansiedade, o coração acelerado. Pensamentos de que ela não merece estar ali, de que ela não pertence àquele lugar. O bullying, ele provoca isso. Falta de pertencimento. Como que eu vou para aquele lugar, sendo que ninguém quer que eu fique ali? Eu não tenho valor ali. E aí os pensamentos vão começar a correr, né? Então, a falta de uma boa alimentação, perda em prazeres que tinha antes, falta de banho, falta de... Cuidado pessoal também? Cuidado pessoal, né? O banho, cuidado pessoal, né? Tá aí dentro. Não dorme direito. Atendi já pacientes que colocavam a cabeça no travesseiro. Rebeca, por mais que eu escute um louvor, eu não consigo dormir. Tá difícil. Então, chega uma hora que o negócio aperta e precisa prestar atenção, precisa procurar ajuda. E se você, como cristão, procure teu líder. Né? E também é importante a busca, claro, de profissionais da área da saúde como terapia, como psicólogo, né? Sei. Uma coisa que eu ouvi, eu quero, na verdade, confirmar com você se é isso mesmo, que aquele que tem depressão é que ele vive muito no passado e a ansiedade é que vive muito no futuro. É assim mesmo? A gente pode entender basicamente assim. A depressão
Tem uma explicação que a depressão, ela é como se você perdeu algo. E você não conseguiu se recuperar daquela perda. É como se tivesse tirado uma parte do teu corpo. E você vive com a falta daquilo. É o excesso do passado, né? Tem algumas linhas, como a medicina, entende como uma doença. Dentro da psicologia, na psicanálise, a gente entende que não é como a doença. Seria um aprisionamento, assim? Ou não? Ele aprende a lidar com isso. Tá. Então, mas eu vou ser curada disso? Você vai aprender a lidar com essa depressão. Tem algumas abordagens que entendem de forma diferente, mas é um sofrimento. Então, sim, a depressão você pode entender como um excesso de passado. E a ansiedade um excesso de futuro. Você não consegue viver no aqui e agora. Ansiedade, gente. Não sei se vocês assistiram aquele filme. Olha, Divertidamente 2. Ai, que filme. Eu não assisti. Que filme, gente. Me arrepiei, chorei. É porque agora tem um personagem novo que é da ansiedade, né? É a ansiedade jovem. Que jovem que não sentiu isso? Fala pra mim, né? Quando a ansiedade, ela coloca a mão ali no controle, meu Deus do céu, gente, é aquilo. Você não consegue respirar. A falta de ar que a gente acaba sentindo. Os excessos de pensamento. Mas o que o outro vai pensar? Eu até brinco com meu marido, que é o seguinte, o que o outro vai pensar? Mas espera, como você sabe o que o outro tá pensando? Uhum. Não tem como pensar. Nem controlar. Nem controlar. E assim, eu vou dar um presente aqui pra vocês. O presente é o seguinte, como que você vai ter a certeza do que o outro está pensando? Não tem como. Então, quando vocês pararem pra pensar, o outro tá pensando isso, isso, isso. Quando vem paciente pra mim, chega e fala assim, Rebeca, por que ele pensa isso de mim, isso, isso, isso? Ele? Ou é você que pensa de si? Uhum. Então, assim, é como se você colocasse um espelho na sua frente. É você que tá pensando isso de você. E por que você pensa isso? Aí a pessoa fica assim, nossa. Porque às vezes o outro também, hein, Rebeca? Às vezes o outro nem tá pensando aquilo que essa pessoa tá imaginando que ele tá pensando. E ela sofre, né, por conta da ansiedade, aquilo que na verdade nem é de fato real. Não. É assim, é um condomínio que a gente aluga e caro na cabeça, né? É pesado, é um triplex que a gente aluga. E pior da ansiedade é que você acaba acreditando naquilo que você acredita. Você acaba acreditando naquilo que você imaginou. Uhum. Assim, e você vive não o real, não o concreto. Mas você vive a sua imaginação. Você leva pra terapia, é isso, isso, isso. Mas é isso? Tinha a psicóloga, ela é maravilhosa. Gosto muito dela. Ela dizia o seguinte, Rebeca, vamos lidar com o concreto? Com o real? Uhum. O que é o real? A pessoa olhou pra você e falou isso. O que você entendeu sobre isso? E por que você entendeu isso? Nossa, pum! Já vinha a resposta assim, sabe? Uhum. Então, gente, tomem cuidado com o que você imaginar sobre o que o outro está pensando. Quais são os dados de realidade que você entende que aquilo é realmente real, né? Eu gosto muito desse assunto. Até porque as nossas crenças vão acabando fundamentando os nossos atos, né? É como se criássemos um universo paralelo nosso e todas as nossas decisões fossem tomadas com esse pressuposto. Vamos supor, sei lá, eu sempre imaginei que eu sou muito ruim em matemática. Não sei, talvez eu tenha ouvido isso, mas isso não quer dizer que em algum momento eu não possa romper isso, né? E me dedicar e aprender. E melhorar, né? As meninas são muito preocupadas com a estética, né? Meu cabelo tá horrível, mas... Né, a gente que é casado tem muito isso. Meu cabelo tá horrível hoje de manhã, a esposa fala. Assim, não, tá lindo, tá como sempre foi lindo, né? A perfeição, a música da perfeição. Exatamente, essa busca constante, né? Paulo fala em Romanos capítulo 12, eu vou falar aqui a respeito agora do meu ponto de vista da fé. Uhum. Romanos capítulo 12, no verso 3, Paulo vai falar assim, não pense de si mesmo além do que convém. E acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, por conta da ansiedade, né? Às vezes a gente quer estar num lugar que, na verdade, a gente nem
nem alcança, se for olhar pelas nossas habilidades e capacidades, usando o exemplo do Bruno aqui, mas que isso não significa que eu não possa alcançar. E, ao mesmo tempo, eu não fico preso a uma coisa que eu não sou, que me leva para um fundo do poço da depressão da alma, sabe? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer entenda de fato quem é você. Não pense além de quem você é. E não pense menos, porque você é filho de Deus. Você é regenerado, amado, sabe? É sustentado pelo Criador de tudo e de todos. Né? Então, ter essa compreensão de quem nós somos, da nossa identidade, né, é importante também, né? Tem uma frase que eu ouvi em algum lugar, não sei se foi no Instagram, sabe essas frases de efeito? A respeito de luto, sabe? Que a frase diz assim, mais ou menos, não lembro o autor. Ele fala assim, que o luto na sua vida, ele pode ser como um hóspede ou como um visitante. Você tem que decidir se ele vai morar com você ou se ele vai te visitar algumas vezes. E aquela tua fala eu até fiquei curioso, vou até te perguntar isso fora da nossa pauta. A depressão, ela tem cura de fato? Ou você aprende a conviver com a depressão o resto da sua vida? Ficou confuso? Ficou. Isso que você aprende é que, assim, você vai lidando conforme as situações vão aparecendo. Você está em terapia, você vai aprender a lidar. A pessoa fala assim, eu não tenho mais depressão. Nesse momento, você não está mais sofrendo e, por hora, você não tem. Mas se algo acontece parecido com um sofrimento que você teve e você não lidou bem, ela te cumprimenta e chega. Entendi. Por isso que você tem que cuidar. Tem profissionais que entendem. Não, curou nunca mais. Mas ela pode aparecer. Então, por isso que você precisa estar em constante autoconhecimento, cuidado. E não é só terapia, né? A terapia não é o único meio de cuidado, de autocuidado. Tem outros meios e que vocês sabem muito bem. Com né? certeza. Aqui, a razão da depressão, pelo que eu li, você me ajuda, tá? Porque é a tua área e eu sou curioso, gosto de saber. Pelo que eu li, é por conta de principalmente duas razões. A primeira pode ser fisiológica, é isso mesmo? A segunda pode ser por conta das relações mesmo, que ela não soube lidar e isso acaba... traz algum tipo de gatilho, alguma coisa assim, e ela acaba, como você falou, voltando àquele sentimento deprimido de novo, né? Tem alguma outra razão ou é isso mesmo que eu li? A gente pode entender como essas duas. Fisiológica. Vai lá, a gente vai encerrar, ele falou. Beleza, vamos pro final. Fisiológica e emocional, né? É o comportamento. Por isso que a gente entra com a medicação. Então, para atingir a química do cérebro e a terapia em conjunto. Então, a gente não pode... Por exemplo, toma medicação. A medicação vai amortecer os sintomas, o choro, a crise. Aí a terapia vai tratar na raiz do problema. O porquê? A depressão às vezes pode ter vindo por causa de um abuso, por causa de uma perda mesmo. Então, tem diversos motivos que ela acontece. E a atividade física ajuda muito nisso, a prevenir, a combater. Então, vamos partir por aqui para o final do nosso papo e já pensar aqui em soluções práticas, né? De como a gente pode ajudar... vocês que estão nos assistindo, como que a gente pode ajudar essas pessoas que estão nos assistindo com ferramentas práticas de conseguir abaixar um pouco mais a ansiedade, respirar um pouco melhor, cuidar mais de si, né? Não curtir tanto esse sentimento de depressão, né? de angústia da alma. Como é que a gente poderia ajudar essas pessoas? Essas pessoas precisam identificar o que elas estão sentindo e comunicar. Se vocês repararem algum comportamento constante ou que mudou, que alterou, vocês chegam e perguntam. Se essa pessoa ainda resistir, fala, olha, eu estou aqui. Porque muitas vezes eles não vão querer falar. Estão em sofrimento, vai ser julgado, né? Não posso sofrer. Existem pessoas que não acreditam que a terapia possa ajudar. Então... dificilmente eles vão querer ouvir, vai para psicóloga, né? Dificilmente. Como ajudar? Mostrar que aquela pessoa é importante, que ela tem valor. E tem valor para quem? Para a família. Tem valor para quem? Para você.
Tem valor para quem? Dentro da fé? Para Cristo, ela tem valor, né? Ela é importante. Mostrar o valor daquela pessoa. Pensar em planos para o futuro dela. A curto e a médio, a longo prazo. Isso é importante. Que ela sinta que ela tem um propósito naquele momento. Qual que é o valor dela para aquilo? Por que ela é importante? Na época que eu sofri, eu estava sofrendo com bullying na escola e meus pais estavam muito presentes. A família precisa estar presente. Eu chegava na escola com um soco no estômago, parecia que tinha tomado um soco. Mas vira a Rebeca do avesso. Não era nada. Era por causa da ansiedade dentro da escola, sofrida por causa de bullying. Então, a família ela é importante nesse momento. Os amigos são importantes. Ter uma rede de apoio. E buscar ajuda. Te incomodou, não passou, vai buscar ajuda porque só pode piorar. Eu acho que é isso. Tem bastante coisa, né? Dentro do ambiente do Mackenzie, a gente tem o apoio do Proato, né? Que pode ajudar muito. Inclusive, a Rebeca trabalha lá no Proato, né? E também a gente pode falar do trabalho da capelania, né? Lá no prédio 50, no prédio 11, constantemente lá, manhã, tarde e noite, sempre tem um capelão que pode apoiar, especialmente aqueles que estão no ambiente do Mackenzie, sejam professores, funcionários, todos aqui podem desfrutar do apoio, seja da equipe da capelania, como também, de alguma forma, o Proato eu sei que é direto para os alunos, né? Alunos. Mas há mecanismos dentro do ambiente da universidade para apoiar todos aqueles que passam por sofrimento. O da capelania é aberto para todo mundo, pode ficar à vontade. E no Proato, eu trabalho em parceria, não que eu estou lá dentro, né? Ok. Mas como psicólogo auxiliar, então, que eles indicam. A gente tem uma lista, a Rebeca está aqui dentro. Ok. Né? Boa, Rebeca, obrigado por esse bate-papo. Foi muito bom ter essa conversa com vocês e aprender um pouco mais com você. Reverendo Bruno, muito bom estar aqui com você, dividindo essa mesa. Foi um ótimo bate-papo mesmo. Assim. Que Deus abençoe sua vida, que Ele te use para ajudar pessoas como vocês, que estão nos acompanhando aqui. Muito obrigado por estar aqui conosco até esse final. Se você quiser assistir esse episódio, você vai encontrar dentro do canal no YouTube do RTV Web Mackenzie, tá bom? Deus abençoe sua vida. É bom as redes sociais da Rebeca. Então, eu ia falar isso agora. Lá embaixo, porque é bem grande. Eu ia falar isso agora. Vai estar aqui na descrição do link para você poder... do prédio 50 e do 11, sempre aberto lá para todo mundo do Mackenzie, né? Boa. O nosso trabalho da capelania. Você pode nos encontrar nas edificações do prédio 50 e do prédio 11 do nosso campus Higienópolis aqui no Mackenzie. Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus permitir. Rebeca, Deus abençoe. Muito obrigada.